Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao seminário Novas Tecnologias em Fluidos de Corte Solúveis da Castrol Industrial. Meu nome é Felipe e eu e a Andrea seremos os mediadores desse evento. Este seminário será apresentado por Roberto Sarus, engenheiro químico, gerente de serviços técnicos da Castrol Industrial, que possui 25 anos de experiência em fluidos de corte nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e serviços técnicos. Contaremos também com a presença de Luiz Nerdido, engenheiro mecânico, gerente de aplicação da Castrol Industrial, com mais de 23 anos de experiência na área de usinagem. Ao longo desse evento, você poderá enviar suas perguntas através do box abaixo deste vídeo. Logo após o término do evento, Roberto e Luiz irão respondê-las. Fiquem agora com Roberto Sarus. Um bom evento. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Nós vamos falar então um pouco sobre a história e a nova tecnologia de fluido de corte da Castrol. Inicialmente, eu gostaria de comentar um pouco sobre o processo de usinagem e o que nós chamamos de custos visíveis e invisíveis do processo. O que nós chamamos de custos visíveis? Basicamente a máquina, já que a máquina é um item bastante caro de investimento na empresa, e que a gente quer que essa máquina dure bastante. E as ferramentas, algumas são ferramentas bastante caras, diamantadas e tal. E então tem um custo bastante elevado, outras têm um custo menor, porém são usadas em grande quantidade, então no somatório, conjunto, acaba tendo um custo bastante elevado. Então isso salta aos olhos dentro do processo de usinagem. O fluido de corte, às vezes ele é um personagem um pouco esquecido nesse processo. Por quê? As pessoas tendem a ver o fluido de corte apenas como um coadjuvante. E o fluido de corte, na verdade, ele tem um papel fundamental no processo no sentido de melhorar a durabilidade da máquina, garantindo que ela não sofra ataque na sua pintura, nas suas vedações, que ela tenha uma longevidade maior. O consumo de ferramentas também ele pode ser prolongado com o uso correto do fluido de corte. E o outro aspecto que o fluido de corte pode ser essencial, que é a especialidade inclusive do Nerdido, é na questão da produtividade. Você conseguir trabalhar parâmetros de corte como avanço, velocidade de corte, para ter uma produtividade maior. Um último aspecto seria com relação a tempo de parada, manutenção não programada, né, ou para descarte da emulsão. Então o fluido de corte, como vocês podem ver, ele está desenhado aí nessa imagem famosa do iceberg, ele acaba sendo um pouco esquecido, mas ele tem um papel fundamental na parte superior, para o bom desempenho do processo de usinagem. Falando então já desse personagem tão importante que é o fluido de corte, eu queria aproveitar essa oportunidade desse evento e fazer um histórico, passar um pouco da história do desenvolvimento do fluido de corte no Brasil. Inicialmente, um pouco de curiosidade, nos idos de 1900, Mr. Wakefield, que foi o fundador da Castrol, lançou o primeiro óleo de motor a partir de um óleo vegetal, óleo de mamona. Isso em inglês era chamado de castor oil, e esse termo castor oil acabou virando o nome do produto, Castrol, e pelo grande sucesso que esse produto teve na aplicação de óleo de motor, ele acabou tornando-se o nome da empresa. Em vez de ser Wakefield, passou a ser Castrol, né? E por que eu estou colocando isso aqui? É porque, na verdade, existe uma coincidência muito interessante que 100 anos antes se utilizava produtos de base vegetal, óleos de vegetais, e agora, 100 anos depois, a gente está um processo de retomada ou mudança tecnológica, né, buscando formas alternativas ao petróleo, e o óleo vegetal surge como uma alternativa nesse princípio, né. Mas falando agora especificamente sobre os óleos de corte, né, no Brasil especificamente, até 1987, o que se existia de fluido de corte é uma tecnologia muito atrasada. Os fluidos eles eram aquela emulsãozinha branca que apodrecia, causava aquele odor de segunda-feira terrível, e causava muitos problemas aos operadores, né? E aí, a partir de 87, houve uma primeira grande inovação, que foi o desenvolvimento do primeiro fluido semissintético borado, chamado na época de cintilo 319. Esse produto incorporava o boro como um elemento novo, um componente muito bom e barato. Qual é a característica do boro? Ele propicia a redução do processo metabólico de reprodução das bactérias. Então, com isso, você consegue manter as bactérias sob controle em relação à sua reprodução. Não é que elas não se reproduzam, mas reproduzem numa velocidade, num nível muito menor. E aí, uma emulsão que antes de 87 duraria um mês na máquina e já apodreceria,
Com essa tecnologia do boro, a gente conseguiu prolongar isso para 3 meses, 4 meses, às vezes 6 meses. Né? Então foi uma grande inovação que surgiu, foi a presença do boro nas formulações. Posteriormente a isso, veio o surgimento dos óleos plenamente sintéticos. Isso foi no ano de 1994 no Brasil. Nos Estados Unidos foi um pouco antes, chega de 5, 7 anos antes. O Cintil XPS foi o primeiro óleo sintético lançado no mercado. A tecnologia dele não tinha formação de emulsão, era simplesmente o polímero, aditivos e água. Né? E esse polímero proporcionava um grande poder de característica de usinagem e uma elevada bioresistência. É mais difícil para uma bactéria degradar ou se alimentar de um polímero para crescer do que de um óleo de base mineral. Né? Então, o óleo sintético, alguns borados e outros não borados, eles eram um significativo avanço em termos tecnológicos nessa época. Porém, por volta de 2000, 2002, as exigências ambientais começaram a se tornar um pouco maiores com relação à questão da eliminação do boro. Por que isso? Porque o boro é tóxico? Não, porque o boro se acumula na natureza. Então, em alguns processos industriais, depois do tratamento, percebia-se que o nível de boro era muito elevado no descarte. E aí, os órgãos ambientais, aqui em São Paulo, a CETESB, e em outros lugares do Brasil, os órgãos específicos regionais, começaram a impor mais rigor em relação ao nível de boro no efluente. E aí a indústria se viu obrigada a buscar produtos isentos de boro. Castrol veio lançar, então, nessa época, o primeiro fluido isento de boro, foi desenvolvido em parceria com uma montadora que teve muito problema na época, e foi um grande sucesso, a gente conseguiu introduzir esse produto e eliminar esse problema de caráter ambiental. E de lá até hoje a gente vem trabalhando com essa tecnologia isento de boro. Porém, o desempenho de um produto isento de boro, ele tenta se aproximar, mas ele não chega a ser exatamente igual a um produto borado. O produto borado ainda é um produto mais bioresistente. O óleo sintético também é um produto mais bioresistente. Então, via-se a necessidade de ter realmente uma tecnologia nova que realmente trouxesse uma elevada biostabilidade do produto. E aí a Castrol lançou, há coisa de 2 anos, ela já está com esse produto em alguns clientes, que a gente vai apresentar um depoimento aqui, né, deles falando, mas está oficialmente lançando agora o Castrol Raisol 48BF. Esse produto tem uma tecnologia inteiramente nova, algumas matérias-primas especiais que propiciam uma elevadíssima bioestabilidade desse produto, permitindo a gente praticamente eliminar uma série de problemas que a gente vai citar mais à frente, de odor, uso de biocida, etc. E esse é o motivo que a gente vai estar entrando em detalhe na apresentação de hoje. Queria já antecipar um convite para daqui a 2 ou 3 meses, a gente vai estar realizando um outro conference desse tipo também pela web, que a gente acredita que seja mais rápido, mais simples para vocês acessarem, sem precisar sair das suas empresas, né? E a gente vai fazer um lançamento do nosso produto ecológico, o Kerkut 142BF. Tá? Esse produto é um produto biodegradável, com tecnologia de óleo vegetal, como eu falei no início, voltando no tempo em relação ao uso de produtos de base vegetal, né? E proporciona um excepcional desempenho e usinagem, principalmente em alumínio, pelo menos nos estudos que a gente fez até agora. Vamos falar um pouco mais dele daqui a uns 3 meses, quando a gente tiver depoimentos de clientes e mais informações para passar para os senhores. Bom, entrando agora sobre a questão do Raisol 48BF, que é o tema da nossa apresentação de hoje, né? Como eu disse, uma característica que salta aos olhos, é a principal desse produto, eu diria, é a questão da estabilidade microbiológica. Eliminar o problema de odor, eliminar o problema de gasto excessivo de biocida, que é um problema que você pode ter, risco de ter dermatite, a manipulação desses materiais é perigoso e tal. Então você reduz o consumo, você não elimina totalmente, mas reduz significativamente isso, né? Nós temos apenas para citar um exemplo de uma empresa que a gente, com o produto Castrol mesmo, a gente tinha necessidade de usar praticamente um tambor de biocida numa central para manter o controle, porque era uma central muito crítica em termos de contaminação. E a gente introduziu o 48BF, hoje a gente gasta 1 ou 2 baldes a cada 3, 4 meses, quer dizer, uma redução drástica no volume de biocida. E também, consequência disso, a frequência do descarte. Mas melhor do que eu estar falando isso, é interessante pegar a experiência de alguém que vem utilizando esse produto já há algum tempo. E para isso eu queria pedir que passasse o primeiro vídeo, o vídeo 2, né, na sequência, o operador passar, que é a apresentação do senhor Rudimar Demore, da empresa Demore, no Rio Grande do Sul. O Raisol
48BF superou as expectativas na performance do produto? Para nós superou, principalmente na questão do mau cheiro, do apodrecimento do óleo. Isso aí, para nós estamos muito satisfeitos mesmo. Esse ano também tivemos uma série prolongada, aí, no início do ano, nenhuma máquina tivemos que trocar o óleo por mau cheiro. Em outras épocas, aí, 90% das máquinas a gente tinha que obrigar para trocar. Então já quando saí de férias já tirava o óleo para saber que ia apodrecer. Agora nenhuma máquina teve problema. Então, de todas as vantagens, a que eu acho a melhor é isso aí. O óleo não apodrece, não tem mau cheiro, mesmo em paradas prolongadas. Olha, o maior problema do óleo que eu vejo é o descarte. O descarte compromete a natureza, né? Ecologicamente falando, é complicado o descarte. E o custo dele também, para descartar o óleo, é muito alto. Olha, o custo de descarte, às vezes ele é mais alto do que o custo do óleo mesmo. Né? Então, tudo que puder evitar descarte é a redução de custo para nós. Aí. E esse óleo, como a gente não está precisando fazer trocas, aí vai eliminar todos os problemas. Aí. Bom, conforme falamos, então, esse é o depoimento do Sr. Rudimar Demore sobre a questão da bioestabilidade do produto, a experiência prática dele na utilização desse produto. Uma outra característica que a gente gostaria de enfatizar também é a estabilidade química. No slide, vocês devem estar vendo do lado esquerdo abaixo uma representação esquemática de como seria olhar uma emulsão no microscópio. Né? Então a gente teria essas esferas que seriam a representação da gotícula da emulsão. Dentro da esfera você tem o óleo e na parte externa você teria a água, formando a emulsão. Como vocês bem sabem, óleo e água não se misturam. A gente aprende isso, né? Na prática, né? Óleo e água não se misturam. Então, para que esse milagre aconteça do óleo e água estarem estáveis, né? Existe o papel fundamental de uma coisa chamada emulgador. Né? Tem uma série de componentes químicos que funcionam dessa maneira. E o Rysor 48BF, ele incorpora uma tecnologia de emulgador bastante estável, que permite uma grande estabilidade desse processo de formação de emulsão. Né? Por que isso é importante? Nós chamamos de Trump Oil, que seria os óleos contaminantes hidráulico e de barramento da máquina. Esse Trump Oil, o que acontece? A emulsão, quando formada, ela não reconhece diferença entre um óleo contaminante e um óleo comum, um óleo novo de usinagem. Então, o que acontece na prática? Quando esses óleos contaminam o sistema, contaminam a emulsão, eles são absorvidos pelo emulgador para dentro dessa esfera. E aí o que acontece? Isso é um processo contínuo, ele vai absorvendo até chegar a um limite. Isso não é um processo que acontece ad eterno. Né? E ao chegar nesse limite, a emulsão começa a não mais ter características de estabilidade tão boas. Consequência disso você tem, por exemplo, uma emulsão que você gostaria que trabalhasse a 10%. Ela está a 8%. Então você tem que, por exemplo, botar um pouco mais de óleo. Então, se você adicionar 2% de óleo, de 8% ela sobe para 10%. Isso em teoria. Na prática, quando a emulsão está muito contaminada e o emulgador chegou no seu limite, você observa que se adiciona 2%, ela sobe de 8% para 8,5%, 9%, 9,5%, mas ela não chega nunca naquele limite que seria o ideal. Por quê? Porque uma parte desse óleo que você está adicionando não está conseguindo ser incorporado devidamente pelo emulgador. E esse processo nós chamamos de sangramento. Quer dizer, você adiciona óleo e o óleo, em vez de ser incorporado, óleo novo, né, ele sangra da emulsão. E fica com um aspecto como esse que vocês estão vendo aí do lado direito ali, né? Uma emulsão contaminada que chegou no limite, o Trump Oil, o óleo solúvel, novo tal, estão flotando ali na superfície e tal, gerando essa borra feia, né? Que acaba sendo removida para o skimmer, etc. Né? Então você está perdendo o produto. Né? Então, com a incorporação dessa tecnologia do emulgador, a gente consegue melhorar essa questão da estabilidade do produto. E aí, na prática, a Castrol fez um estudo que mostra que isso leva também a uma redução de consumo do próprio óleo solúvel novo. Né? Então, esse tabelinha que eu vou mostrar para vocês aqui,
eu acredito que dê para todos verem na tabela, ela mostra apenas óleo Castrol. A gente não está comparando com nenhum produto de outra empresa, a gente está usando os nossos próprios produtos como referência para vocês terem uma ideia como a gente está fazendo, como a gente fez esse estudo, né? Então vocês podem ver que tem produtos da Castrol e tem um fator de consumo. O que é esse fator de consumo? É litros de óleo concentrado que você repõe por cada máquina, né, por cada sistema, né? E a gente tem um fator aí de 8,77, né? Para o SuperEd, por exemplo, é 552BF num cliente, em outro ele está com 7 e pouco, né, que você vê, então não é uma coisa que é estável, igual em qualquer sistema, mas ele está variando entre 7 e pouco e 8 e pouco, né? Um outro cliente está 6 e pouco, mas todos os valores nessa faixa, entre 6 e 8, né? E a gente percebe que com o Raisol 48BF a gente conseguiu um fator de 3,5, que é um fator excepcional. Isso na prática leva a uma redução de consumo muito boa do uso desse produto. Comparável, por exemplo, a um óleo sintético. O Sentiu 9930, que está ali nessa tabela, é um óleo sintético. Como vocês sabem, o óleo sintético ele não tem emulsão. Você olhando o aspecto dele, parece uma água pura funcionando, né, porque a base dele é só polímero, então ele tem uma característica já de ter um menor consumo, né? Então, comparar um semissintético e um sintético, mesmo muito próximo à faixa de consumo, é realmente um resultado excepcional. Então, essa é uma característica muito relevante do Raisol 48BF, que não era o primordial que a gente esperava, mas a gente observou ao longo do processo de teste dele que esse produto tinha essa característica também, e a gente está trazendo isso ao conhecimento dos senhores. Um terceiro ponto que a gente queria falar também é a questão da performance de usinagem, né? Com a Raisol 48BF a gente consegue padronizar, tem um fluido que você consegue utilizar para a maioria das operações, né? Operações das mais diversas em termos de exigência e materiais dos mais diversos, alumínio, aço, ferro fundido, ele tem um desempenho realmente muito bom em todos esses materiais, tá? Nós fizemos um teste comparando ele com a Luzol, que é um produto da Castrol de linha que é específico para alumínio, e a gente esperava que ele tivesse um desempenho inferior e, para nossa surpresa, ele teve até um desempenho similar ao Luzol, o que para nós foi um resultado bastante legal, porque mostra que, além de ele ter a biostabilidade, em nada se perde no processo de usinagem, né? Isso incorpora uma grande versatilidade. Mais uma vez, melhor do que eu ficar falando aqui, eu gostaria de pedir um vídeo que passasse, é o vídeo 1 e 3, né? Que a gente fez uma edição de um depoimento também lá da Demone. Nossa empresa ela está há 37 anos no mercado e a nossa parceria com a Castrol ela vai mais de 25 anos, então 25 anos. No começo usávamos Castrol e outros produtos, né? E atualmente para usinagem, óleos de corte, estamos usando somente Castrol. E agora, nos últimos 3 anos, padronizamos também o produto Castrol. Estamos usando somente o Raisol 48, né? E temos dado um bom resultado. Com essa unificação para padronizar os óleos, nós temos o mesmo problema de estoque, de limpeza, de troca de máquina. Na usinagem, na questão do alumínio, que usávamos o Aluzol, que é específico para alumínio, nós não notamos diferença. Então ele atingiu o mesmo dado de corte, não mudamos nada. E continuamos com o mesmo grau de acabamento, a mesma durabilidade das ferramentas, e não notamos nenhuma pior em relação ao alumínio. Bom, como vocês viram, então a questão de performance de usinagem é um outro aspecto que o produto tem um desempenho satisfatório, equivalente ao nosso Aluzol, que é um XT, que é um produto específico para usinagem de alumínio, então ele funciona muito bem em alumínio, funciona muito bem em aço também, ferro fundido, que é um material bastante, que incorpora muita sujeira em processo e tal, ele tem um histórico de funcionar bem também. Então isso é uma característica importante do produto. Eu gostaria de falar por fim também sobre a questão de promessas e confiabilidade. A Castrol é uma empresa que preza muito a questão ética, então a gente procurou, da melhor maneira possível, trazer para vocês apenas informações que a gente já tivesse testado e validado isso no mercado, né? O Raisol 48BF hoje ele tem um consumo bastante grande em 3 empresas que a Castrol fornece. Nós procuramos essas 3 empresas, 2 delas eram montadoras de automóvel, uma montadora de automóvel e uma é uma grande empresa de transmissão.
e essas empresas elas não autorizaram a gente estar utilizando gravações para apresentar aqui. Então nós respeitamos essa decisão da empresa, mas elas são referências que, se vocês tiverem interesse, a gente pode estar comunicando e até passando o nome, vocês entrarem em contato extraoficialmente para saber realmente se o produto está desempenhando como a gente está dizendo aqui, né? O senhor Rudimar Demore, ao contrário, ele teve toda a gentileza de estar se predispondo a fazer esses depoimentos, que eu gostaria de agradecer enormemente a participação dele nesse vídeo, né? E citar então que hoje a Castrol tem então praticamente 1 milhão de litros instalado numa montadora com Raisol 48BF, também tem um volume bastante considerável numa empresa de transmissão, e na Demore está com 100% do produto instalado lá. E nessa questão de confiabilidade, de dados, ética, etc., eu queria também pedir o depoimento do Sr. Rudimar Demore como um depoimento final. E depois a gente tem mais algumas coisinhas para acrescentar ainda na apresentação. Ao longo dos anos a gente tem visto, tem muita picaretagem em óleo, porque tem gente que ofereceu soluções milagrosas aí, e às vezes até parece que porque vai durar bastante a ferramenta, vai melhorar a de corte, e às vezes até melhora. Mas eu entendo que o óleo tem bem honrado, não vai levar, fazer o reflexo, o resultado mesmo daqui a 1 ano, 6 meses, 1 ano, ou mais às vezes. Aí quando vai ver a máquina está detonada, borrachas, proteções, oxidação. Então, é difícil. Nós aqui experimentamos fazer testes com óleo, porque não adianta o cara vir, eu te dou uma carga 2 de óleo e vai resolver. É muito complicado o óleo, porque vai ver os resultados são muito demorados para aparecer se é bom ou é ruim. Por isso que a gente teve jeito a Castrol ao longo dos anos aí, não é por nada, é porque realmente os resultados ao longo do tempo têm sido bons. Bom, como vimos, esse é o motivo pelo qual a Castrol está praticamente 3 anos testando, validando, monitorando esse produto em alguns clientes, né? É muito importante que a gente tenha confiabilidade, tenha realmente checado o desempenho do produto antes de levar ao conhecimento de um público maior, né? Algumas vezes a gente pensa no produto apenas com uma característica A, e depois você descobre características B e C que você não tinha originalmente vislumbrado, ou até descobre algum defeito. Esse produto também sofreu alguns ajustes dentro do processo, né? No caso, como eu citei, a gente tinha problemas de biocida, um consumo muito grande de biocida numa empresa que a gente utilizava, um produto da Castrol mesmo, e a gente introduziu uma versão experimental do Raisol 48BF, monitoramos isso, ajustamos o produto, e a partir daí deu-se início a esse desenvolvimento há coisa de 3 anos atrás, e o produto vem sendo usado há 3 anos com grande sucesso nessas empresas, né? Bem, gostaria de comunicar então assim fazer um resumo agora antes da parte final, comentando quais são os principais benefícios desse produto, né? Primeiro, a superbiostabilidade dele, que leva à durabilidade da emulsão. A estabilidade do emulgador reduz o consumo do produto, o consumo mensal dele de óleo, efetivamente, né? Temos uma redução de descarte por conta da durabilidade dele. É um produto versátil que permite padronização no seu processo industrial e tem um desempenho de usinagem bastante satisfatório comparado a um produto top da Castrol, que seria o Alusol. Por fim, gostaria de dizer que a Castrol vai estar em breve colocando no ar um microsite, esse endereço que está aí na tela, castrol-48bf.com.br. O nosso intuito nesse site é estar pegando a opinião dos senhores, que está aberto a qualquer pessoa ligada ao segmento metal mecânico. Não está aberto a curiosos, se a gente receber qualquer input de pessoas curiosas ou que não é do nosso segmento, não vai ser relevante, né? Mas vocês todos que estão assistindo esse evento foram convidados porque são pessoas do segmento metal mecânico. Então vocês podem acessar esse site, ver as informações contidas aqui sobre o Raisol 48BF e escolher um slogan. Sugiram um slogan para esse produto, tá?
As sugestões de slogan vão ser analisadas por um grupo independente, um pessoal de uma universidade, tem um ex-profissional da indústria de ferramentas também que vai estar avaliando isso aí, um grupo de 3 pessoas que não tem relação com a Castrol, não são funcionários da Castrol, eles vão estar escolhendo qual é o melhor slogan para representar o Raisol 48BF, e essa pessoa que sugerir esse slogan vai estar ganhando um iPod Touch, né, que é esse que está na telinha aí, representado, e eu espero que essa campanha seja uma maneira de estimular a gente ter esse contato melhor, mais próximo, com essa interação com o cliente, não só através do web conference, mas posteriormente a isso, né. Bom, nós vamos abrir agora para perguntas através do nosso chat, tá? A Andréia e o Felipe estão recebendo as perguntas, estão se comunicando com vocês. Eu e o Luiz Nerdido estamos abertos agora a responder as perguntas que vierem. A gente vai ter uns 15 minutos, a gente não tem um tempo exato, né? Vai depender do tamanho do tempo de resposta de cada pergunta, pela complexidade delas. Cerca de 15 a 20 minutos nós vamos ficar abertos aqui a perguntas. Se por acaso houver um número de perguntas superiores ao que foi o tempo designado aqui no estúdio, a gente vai estar respondendo essas perguntas por e-mail, copiando a todos que participaram do evento. Tá? Gostaria de dizer que essa gravação ela vai estar disponível via web, tá? Durante 30 dias. E então, se por acaso vocês quiserem apresentar isso para algum colega de vocês, mostrar para alguma pessoa do trabalho e tal, a gente vai estar disponibilizando essa apresentação. É o mesmo acesso, você clica lá, da mesma maneira como se estivesse querendo assistir ao vivo, você vai ver a gravação, você pode clicar essa gravação. Vai ter uma outra apresentação meio-dia, né? Então, se de repente alguém não pôde assistir, porque está com uma reunião agora tal, a gente vai fazer uma apresentação também meio-dia, que é horário de almoço, de repente pega uma meia horinha ali, dá para a pessoa de repente assistir essa apresentação, ou se não for possível ver pela web e tal, nós vamos colocar nosso portal também na Castrol, então a gente quer deixar isso disponível para várias pessoas assistirem, tá? Então fique à vontade agora de enviar suas perguntas, eu e o Nerdido vamos tentar responder da melhor forma possível ao vivo aqui. Obrigado. Roberto, a gente tem uma pergunta aqui da Célia. Ela pergunta se o Raisol 48BF pode ser utilizado para usinagem de latão e aço inox. Bom, eu posso até responder essa pergunta, mas como eu disse no início, a pessoa da aplicação é o Luiz Nerdido, ele é o nosso maior especialista nessa parte de aplicação, né? Então eu gostaria que ele respondesse com relação à questão da usinagem em inox e latão. Luiz, por favor. Obrigado. Bom, Célia, como o Roberto explicou, o Raisol 48BF é um produto que veio realmente para unificar a usinagem. Tá? Se você analisar os 2 produtos que você tem em mãos hoje, que é o aço inox e o latão. O aço inox, uma liga de alta temperatura. E o latão, ela vem do metal amarelo. Para o aço inox não teria nenhum problema, você está aplicando o Raisol 48BF, sem problema. No latão, eu já sugeriria um outro tipo de conceito, que seria um sintético. Então, o sintético ele teria um desempenho melhor no latão. Porém, a gente pode aplicar, fazer um teste e, durante esse teste, a gente verificar como que vai ser o desempenho do Raisol 48BF na usinagem do latão. Com aço inox, sem nenhum problema. Você pode aplicar tranquilamente. Legal, Nerdido. Eu queria acrescentar um ponto aqui. Talvez, eu não sei se a André, se a Célia estiver online, perguntar para ela se ela utiliza na mesma máquina o aço inox e latão. Às vezes pode ter essa característica no processo dela. Se for dessa forma, é possível utilizar. Tá? O que o Luiz está querendo colocar com relação ao sintético é que o latão, quimicamente falando, eu sou químico, o Luiz é mecânico, então a gente se complementa aqui nas explicações, né? O que acontece com o latão? O latão ele tem uma característica de reagir com as aminas. Ao reagir com as aminas, ele tende a formar, a emulsão ficar azul e formar sabões de cobre, tá? Que deterioram a emulsão. Então o que acontece? Se você usina só cobre, você tem uma máquina designada para usar peças de metal amarelo, o ideal é que você use um sintético, porque a Castrol tem uma linha de produtos sintéticos, no caso seria o 9913 e o 9918, que são produtos que têm um pH baixo e um nível menor de aminas, então é um produto que vai ter uma durabilidade melhor na usinagem do latão, ok? Latão, cobre, essa coisa toda. Se você tem uma máquina que na verdade tem tanto usina aço inox e outra hora a mesma máquina vai utilizar o latão, você pode utilizar, mas é provável que a durabilidade dessa emulsão acabe não sendo tão longa se fosse, por exemplo, um aço inox e um ferro fundido, ou um aço inox e um alumínio, por exemplo. O latão realmente é um material bastante problemático.
O cobre e o magnésio, por exemplo, que pega fogo, são dois materiais que a gente requer uma atenção muito especial nisso aí. Mas é possível utilizar o Raisol 48BF, não há nada que o impeça disso. Ele tem aditivos que inibem uma reação excessiva com o cobre, né? Mas se você for comparar ele com o Cintil 9913 18, numa máquina individual, e a gente quer oferecer para você o melhor produto, né? O sintético, nesse caso específico, funcionaria melhor. O Raisol seria o mais versátil. Espero ter respondido a pergunta de vocês. Temos uma outra pergunta aqui de um cliente, e ele pergunta como o Raisol 48BF pode melhorar minha usinagem como um todo. Luizão, acho que é sua de novo. Tá. Como o Roberto explicou bem, o fluido, né, o óleo de corte, seja ele o integral ou o sintético, o solúvel, ele sempre foi considerado o quê? Um coadjuvante dentro da usinagem. Tá? Os olhos dos clientes, dos usuários, sempre ficavam voltados para a máquina e ferramenta. O solúvel ele é muito mais abrangente. Por quê? Porque ele age diretamente no desempenho desse conjunto máquina-ferramenta. Então hoje, por exemplo, você pode ter uma máquina de última geração e uma ferramenta de alta performance. Se você não tiver um óleo solúvel ou integral que venha extrair o máximo dessa performance, o que vai acontecer? A mesma coisa que você tiver um carro de última geração, limitado o motor a andar a 60 km por hora. Portanto, o solúvel ele vem para exatamente agir em cima de parâmetros de corte, vida útil de ferramenta, acabamento de peça, qualidade superficial da peça, qualidade de geometria da peça, fazendo com que você ganhe, né, essa qualidade e consiga extrair o máximo da performance da ferramenta e máquina, aumentando parâmetros de corte, aumentando a tua produtividade, que aí sim, você vai estar trabalhando numa cadeia de custos, tá? Reduzindo toda a cadeia de custos quando você aumenta a tua produtividade em função daquele tempo de usinagem. Legal. É importante dizer que a formação do Luiz é na área de mecânica, ele durante muitos anos, 10 anos, Luiz, 10 anos mais ou menos, ele trabalhou numa empresa da área de ferramentas, né? Então, o que acontece? Hoje ele trabalhando na Castrol e tendo essa experiência na área de ferramentas, o Luiz ele tem uma visão muito sistêmica com relação a essa questão do uso do fluido de corte e melhoria de produtividade, né? Ele constantemente, ao visitar clientes, ele olha o processo e ele consegue ter uma visão daquele iceberg que eu mostrei e trazer sugestões de processo do tipo, olha, essa velocidade de corte aqui, você pode aumentá-la para você poder ter um desempenho melhor do teu processo e tal. Ó, você está chegando, está fazendo um acabamento, de repente não está satisfatório, faz isso que vai melhorar um pouco. Então, assim, essa experiência que o Luiz, prática que o Luiz tem, é excepcional e isso é uma coisa que, quando vocês forem utilizar o produto da Castrol, e houver uma necessidade, houver uma dúvida, eu sugiro que vocês entrem em contato, se não for possível, Luiz, detalhe através do seu representante de vendas que está atendendo, ele passa as informações, parâmetros de corte, concentração, tipo de ferramenta, e o Luiz terá o maior prazer em estar respondendo para vocês e sugerindo essas alterações, ok? Aqui temos uma outra pergunta. Roberto, o que proporciona esta elevada resistência ao crescimento de bactérias e fungos no Raisol 48BF? Bom, como eu disse antes, quando a Castrol introduziu no Cintil 1319, ela introduziu o boro, e o boro foi uma matéria-prima que propiciou essa bioestabilidade. Ele é uma matéria-prima que evita ou inibe um pouco a reprodução das bactérias, né? Com a restrição ao descarte, a Castrol começou a estudar não só uma matéria-prima, mas um conjunto de matérias-primas para utilizar na formulação que tivesse uma maior bioestabilidade. É a mesma coisa que você escolher na hora de fazer o processo de usinagem um óleo mineral que tenha elevada resistência à oxidação. Se você escolher qualquer óleo mineral para o processo, pode ser que você tenha uma oxidação grande, o produto comece bem e estrague muito rápido. A mesma coisa a gente fez em relação às matérias-primas também. Nós fizemos um processo longo de trabalho junto com a questão de contato microbiológico, né? E chegamos a essas matérias-primas que testamos e validamos elas na prática, né? Algumas dessas matérias-primas a gente não abre detalhes, porque seria o pulo do gato do produto, né? Mas o fato é que elas realmente, na prática, eles se mostraram, confirmaram os estudos de laboratório e comprovaram esse desempenho excepcional do produto em bioestabilidade. Temos uma pergunta aqui. Como identifico a melhora e o momento certo para poder aumentar os parâmetros de corte?
Luizão, mais uma para você, cara. O pessoal realmente gosta dos parâmetros de corte, isso é bom. É legal porque quando a pessoa está interessada, né, em aumentar parâmetro de corte, é justamente isso. Ela está pensando em melhorar a produtividade. Bom, o solúvel, como eu disse, ele age de diversas maneiras. E ela tem um fundamento diferenciado dentro da usinagem. Por exemplo, ela age diretamente na vida útil da ferramenta, no acabamento da peça, o consumo de potência da máquina. Enfim, ele trabalha, né, em cima disso. Então, por exemplo, se você hoje tem um consumo de potência, o consumo de potência está próximo do máximo. Com o Raisol 48BF, o que vai acontecer? A ferramenta vai cortar melhor, o cavaco vai fluir melhor, o consumo de potência vai diminuir. Esse é um indicativo. O consumo de potência diminuindo quer dizer que todo o conjunto, todo o processo de usinagem está exigindo menos esforço. O spindle da máquina está sofrendo menos carga. E aí sim, diminuindo o consumo de potência, você pode trabalhar com maiores parâmetros de corte, aumentando a velocidade de corte, aumentando o avanço. Com isso, você vai ganhar em produtividade e você vai levar o consumo de potência no mesmo patamar que você tinha anteriormente sem estar usando o 48BF. Espero ter respondido a pergunta. Acho que sim. Sim, só um momento que eu estou aqui rastreando a pergunta. Marcelo está perguntando: há algum ganho de usinagem, infuração e rosqueamento quando trabalhamos com material fundido e material nodular? Visão. Tá. Marcelo, toda usinagem, independente do material, se você trabalhar com uma concentração ideal para aquela operação, você ganha. Tá? O importante é você saber o ponto que você trabalha com a concentração. Por quê? Porque a usinagem em si, ela precisa de refrigeração e lubricidade. A concentração ideal naquele ponto, ela vai fazer com que você consiga ter uma refrigeração ideal para trabalhar com velocidade de corte maior e uma boa lubricidade, fazendo com que você consiga trabalhar com um avanço maior. Porque a curva é inversamente proporcional. Se você tem muita lubricidade, você tem pouca refrigeração. Por isso que o fluido de corte ele veio para atender exatamente essa necessidade. Então, em usinagem de ferro fundido, onde é uma usinagem bastante complicada, o cavaco, né, é em forma de pó, enfim, você consegue sim melhorar, principalmente em operações de furações, que são operações críticas, tá? E operações de roscamento, você consegue melhorar a sua usinagem trabalhando com a concentração ideal e os parâmetros de corte ideal naquela aplicação em específico. Temos uma pergunta do Marcos Dias. Posso obter uma melhor performance no uso do Raisol 48BF em relação ao Cintilo 9954? O Cintilo 9954 é até um comentário aí, né? Ele na verdade, ele é hoje o sucessor do Cintilo XPS, que, como eu citei antes, foi o primeiro produto sintético que a gente lançou no mercado brasileiro, né? O nome 9954 era o nome que era adotado pela Castrol inicialmente nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Quando houve uma unificação em termos de nomenclatura, eles acabaram adotando o nome Cintilo 9954. Essa pergunta é muito interessante porque realmente é um produto top, é o melhor produto que a Castrol tem em termos de processo de usinagem, né? Então, entre o Cintilo 9954 e o Raisol 48BF, realmente é uma briga de titãs. Eu diria para você o seguinte: a gente precisa olhar realmente o parâmetro de corte, olhar mais no detalhe a sua operação, para realmente dizer qual produto vai ter um benefício maior. Eu não me arriscaria, sinceramente, sem olhar, sem ir com o nerdido, para a gente realmente olhar no detalhe, a falar que um ou outro iria melhor. Porque são, como eu falei antes, são duas características diferentes, um é sintético, o outro é semissintético, e são dois produtos titãs, são dois produtos de elevadíssimo desempenho. Então, eu acho que o melhor seria a gente realmente agendar uma visita e olhar o processo mais no detalhe. Temos uma pergunta aqui da Tupi. Quando existe problemas de óleos contaminantes, Trump Oil, qual a melhor forma de eliminar o óleo já presente? Centrifugação é a melhor opção? Centrifugação ainda é a melhor opção. O que acontece? Como eu disse antes, uma parte do óleo ele é absorvido pelo emulgador, né? E outra parte ela fica flotando no sistema, né? Então, o que não foi absorvido pelo emulgador, ele fica, na verdade, funcionando como uma espécie de um tampão, reprimindo a oxigenação da emulsão,
propiciando o crescimento de bactérias anaeróbicas, gerando, consequentemente, um mau cheiro, né? E servindo de fonte de alimento para bactérias facultativas também, aquelas que usam com ou sem oxigênio. Então, o ideal seria realmente você utilizar um processo para remover isso, e a centrífuga, em todos os processos que eu conheço, acaba sendo o mais eficaz para realmente fazer isso. Às vezes, algumas empresas têm alguma restrição por causa do investimento inicial de uma centrífuga e tal. Quando você tem um sistema centralizado, então fica mais fácil. Você tem a central, você cria um procedimento de uma vez a cada semana, tal, você encosta a centrífuga ali, faz uma remoção, né, e reprocessa depois esse produto. Acredito que todas as perguntas já foram feitas, Roberto. Se você quiser encerrar. Ok, bom, como eu falei, o canal está aberto, vocês podem estar mandando perguntas para a gente a posteriori também, tá? Surgir alguma dúvida depois, fique à vontade, vocês têm o e-mail que vocês receberam com o convite, né? Pode utilizar esse e-mail para dar um reply e colocar alguma dúvida adicional. Querendo uma visita de algum representante da Castrol, fiquem à vontade, né? Gostaria de dizer mais uma vez que a gente vai ter essa apresentação repetida, né, ao meio-dia, com chat também, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, ter esse tempo disponível, mais ou menos 45 minutos que a gente ficou no ar. A ideia de fazer isso por conferência para tornar mais simples a participação dos senhores, não terem que se ausentar da sua empresa, se deslocar, pegar trânsito e tal, e a gente ter a oportunidade de estar apresentando e tendo esse chat, trocando algumas informações, né? Mas fique à vontade de pedir uma visita. E a gente vai estar realizando também outros lançamentos para o web ao longo desse ano. O próximo que a gente está programando é do óleo vegetal. Esse a gente também vai estar comunicando aos senhores brevemente, tá? Gostaria de agradecer em nome de todos, agradecer a presença do pessoal do time da Castrol aqui, agradecer o pessoal da Voitel também pela organização do evento, né? E muito obrigado a todos pela presença.